Uma das maiores lendas urbanas que surgiu nos últimos tempos, que explodiu muito na internet nos últimos tempos, provavelmente você já ouviu falar da lenda do Slenderman, que traduzido para o nosso português, ele significa homem magro ou homem esguio, que é basicamente uma criatura medonha que tem pernas e braços compridos e não tem rosto. Afinal de contas, se você acredita que ele é real ou fake, por favor, fique até o final desse vídeo que eu vou te contar essa história da lenda do Slender. O meu nome é Thiago Nascimento, do canal Será Mesmo? Slenderman é uma criatura que consegue se esticar os seus membros como se fossem tentáculos. Ele pode assumir diferentes formas físicas, ou seja, ele é uma criatura que pode se camuflar como árvores e galhos. Vale ressaltar que a maioria das histórias sobre Slenderman que são narradas dentro de florestas ou em pequenas cidades que ficam ao redor de bosques. Supostamente o Slenderman segue uma rotina antes de atacar sua vítima. Inclusive a lenda diz que a primeira etapa é a observação, onde a criatura fica durante algum tempo perseguindo seus alvos. Ainda de acordo com a lenda, alguns sintomas básicos que a pessoa desenvolve quando é perseguida pelo Slenderman é a amnésia. O segundo sintomas é crises violentas com tosse com sangue e outro terceiro sintoma no caso é a paranoia. Existem relatos que ele já foi visto no Japão, Noruega, nos Estados Unidos e no Brasil inclusive. Antes da gente continuar o vídeo, galera curiosa, se você tá gostando do vídeo, por favor, deixa um like, comenta no vídeo o que você tá achando. Se por acaso você caiu de paraquedas e você é novo no canal, por favor, me dê essa moral, se inscreva no canal, ative as notificações e comenta no meu vídeo para poder me dar um engajamento do canal. Bora continuar o vídeo. A maioria dessas histórias também afirma que a criatura pode ser vista por quem está sendo perseguido por ela. Isso faz com que as vítimas sejam diagnosticadas com esquizofrenia, ou sendo tratadas como se estivesse apenas com algum tipo de amnésia, ou tratada como se estivesse apenas tendo algum tipo de alucinação. Assim, tudo indica que um dos maiores prazeres do Slenderman é justamente torturar psicologicamente a sua vítima e dentre elas principalmente crianças, podendo chegar ao extremo de cometer suicídio ou outro tipo de atos em nome do Slenderman. Afinal de contas, quem criou Slenderman? Ao contrário de outros personagens que protagonizaram populares lendas urbanas, a origem do Slenderman é bem conhecida. A pessoa que está por trás da criação do Slenderman se chama Eric Knudsen, que tem um codinome chamado Victor Surge. Ele fez um Photoshop com a imagem do Slenderman para justamente participar em um concurso do Fórum Some Alpha em 2009, em grupo de discussão que tinha a proposta de debater, que convidou seus membros para criar uma imagem e uma história bem assustadora, com o propósito de mostrar um grupo de crianças no fundo com a figura aterrorizante. O Eric postou 2 fotografias preto e branco mostrando um grupo de crianças no fundo com a figura aterrorizante, de homem magro, de homem alto, magro, sem rosto, corpo muito esticado. O Eric ainda publicou uma legenda que serviria como base da criação de diversas histórias que foram espalhados posteriormente sobre a figura macabra que o Victor nomeou na época como o Slenderman, ou por nosso inglês The Slenderman. A primeira imagem divulgada do Slenderman por Eric Knudsen está aí na tela, e ela foi divulgada no dia 10 de junho de 2009. Ao apresentá-la, o Eric ainda colocou a seguinte descrição: uma das 2 fotografias recuperadas nos arquivos da biblioteca de Shirley City, conhecida por ter sido tirada no dia em que 14 crianças desapareceram. Por conta disso ficou conhecido tão famosa a lenda do Slenderman. As deformidades são citadas como um efeito de filmes oficiais. Por coincidência ou não, o incêndio da biblioteca foi atingido uma semana depois. A fotografia verdadeira foi confiscada como evidência. 1986, fotógrafa Mary Thomas, desaparecida de dia 13 de junho de 1986. Os relatos da existência do Slenderman. O primeiro relato. Existe uma história que surgiu há um tempo atrás na internet que se tornou muito mais popular por conta das blogs, etc. Que é o seguinte, é uma história de uma garotinha na época que tinha mais ou menos entre 6 e 7 anos. Toda noite a garotinha costumava ficar com a mãe
dela no quarto assistindo TV enquanto o pai dela ficava assistindo na sala televisão. E ela ficou no quarto da mãe dela assistindo alguma coisa. Depois chegou na hora de ela ir dormir. O pai dela pegou ela para ir dormir, desligou a TV e apagou a luz da sala. E a única iluminação que ela tinha era a televisão do quarto dos pais dela, inclusive com pouca visibilidade. E o pai dela veio a caminhar do corredor em direção ao quarto. Algo deixou ela paralisada de medo e ela sentiu como se o coração ia pular pela boca, pois tinha um homem muito mais alto do que o pai dela atrás do pai dela. Ela descreveu como aparentemente ele tinha cabeça branca e sem nenhum rosto. Devido a essa situação, ela ficou muito desesperada e ela começou a gritar para o pai que tinha um homem atrás dele. A mãe notou que a filha estava muito apavorada e assustada. Devido à situação, o pai dela também ficou muito assustado, virou para trás e realmente tinha alguma coisa ali atrás. Porém, ele não conseguia ver nada da mesma forma que ela conseguia ver. Ela continuava afirmando para o pai dela que tinha alguém atrás dele. O pai dela achou que ela estava imaginando coisas, mesmo assim o pai dela colocou ela para dormir. E mesmo assim ela continuou vendo aquele homem parado no mesmo lugar que ela tinha visto na primeira vez. Ele não se mexia para nada e não importa quanto que ele chegava mais perto da presença dele. Ele só desapareceu quando o pai dela colocou ela para a cama e fechou a porta. O segundo relato. Esse relato aconteceu no dia 7 de outubro de 1989, a polícia de Tennessee, nos Estados Unidos. Nesse dia a polícia estava realizando uma busca de uma garota desaparecida. Um rapaz chamado Thomas foi levado para a delegacia para ter um interrogatório. E nesse momento a polícia fez uma gravação da conversa que teve com Thomas, mas foi mantida por sigilo por mais de 20 anos. Ele ficou disponibilizado depois para fazer documentários. Inclusive eu consegui achar esse trecho desse áudio no YouTube. Eu baixei e vou colocar no trecho do áudio aí no vídeo. Dá uma olhada aí. Okay, we're recording now. Thomas, would you like to start from the beginning? Am I? Yes, Thomas, you're safe. Now, can you start from the beginning so that we may try to understand the events that happened? Okay. My daughter Jessica, she'd been outside playing at a friend's house, and we only lived up the street. They actually only lived up the street. I'm sorry. It started to get dark out, and I had called her friend's parents that she needed to get home. They told me that she left over a half hour ago. Well, they're only a 5-minute walk away, so Is this where you left the house looking for her? Yes. We live in a wooded area, and I knew she liked playing there with friends, but going alone didn't make sense. Okay, so what happened next? I was calling Jessica's name, and it had been really getting dark out now. I was walking through the woods, looking and listening to anything. I remember suddenly feeling sick, like nauseous in the stomach, like I wanted to throw up. And I started getting ringing in my ears. Then Thomas? That thing! That nightmare! No, it! Jessica... One of its hands... You Okay. Can you please describe what he looked like? It was tall. It appeared to be wearing a suit, but there's no way it was human. There's no way. The arms are almost to the ground. I've never seen anything like it. It's okay, Thomas. You can continue. That horrible fucking face! Just staring at me! But no, there was no face! There was no eyes! What did I see? Thomas, please calm
Stop coming for me! I can't sleep! I can't live! You don't know! You don't know! Oh God! Oh God! Calm down. It's right there! O terceiro relato. Uma garotinha de 5 anos que não teve identificação morava junto com a sua família perto de uma floresta. E nessa casa tinha depósito de carvão. Em um certo dia, o pai dela pediu para ela e a irmã mais velha ir no depósito para pegar carvão. Porém, as crianças tinham muito medo de ir no depósito, porque era um lugar muito escuro. Mesmo com medo, elas foram para fora. Mesmo com medo, as duas foram para o depósito. Mesmo assim, quando elas estavam se aproximando no depósito, elas notaram que tinha mesmo com muito medo delas irem para o depósito, elas foram assim mesmo. Quando ela estava se aproximando do depósito, elas perceberam que o pastor alemão que eles tinham estava latindo demais, mais do que o normal. Por conta da alta agitação do cachorro, elas desconfiaram que tinha alguma coisa lá dentro. Quando elas finalmente entraram no depósito, elas notaram que a porta estava aberta, que isso fez aumentar muito mais a desconfiança. E quando elas entraram dentro do depósito, elas sentiam como se tivesse alguém observando elas. E elas ficaram com tanto medo que acabou ficando paralisado. A criança caçula notou que a irmã mais velha ficava muito paralisada, ela não conseguia se mexer para nada, como se ela estivesse hipnotizada. E por causa disso, a caçula decidiu olhar na mesma direção que a irmã mais velha estava olhando. Quando finalmente a caçula viu uma criatura muito estranha, elas descreveram que era um homem de terno observando elas. As duas notaram que o homem era tão alto que o cercado que elas tinham chegava nem na metade do corpo dele. E elas gritaram muito e saíram correndo, e as duas com muito medo saíram correndo, e os pais delas escutaram elas gritando e eles foram atrás das meninas. E as duas contou para os pais dela que tinha visto um homem alto, magro, sem rosto, com braços e pernas longas e que tinha tentáculos grandes. Com medo da situação, os pais dela trancaram a casa e ligaram para a viatura investigar a casa. A viatura chegou no local, foram investigar a casa toda para ver se tinha visto alguém no local. Porém, eles notaram que o pastor alemão tinha sumido da casa misteriosamente. Na cabeça das crianças, elas devem ter imaginado que a criatura deve ter comido o cachorro e nunca mais de fato viram o cachorro. E eles ficaram mais alguns dias na casa, mas devido ao trauma das crianças e o sumiço do cachorro misteriosamente, eles decidiram vender a casa e se mudarem. Isso é uma das milhares de histórias sobre a lenda do Slenderman. Ficou muito popular, inclusive criaram jogos, livros, séries e filmes de baixo orçamento. Só que em 2018, o Hollywood decidiu fazer um filme sobre o Slenderman. Foi lançado em 2018. O que você acha sobre essa lenda do Slenderman? Por favor, deixe no comentário o que você acharam dessa história. Você realmente acredita que o Slenderman existe ou não? Se é fake ou é real? Eu queria muito saber da sua opinião. Deixa um like, por favor, se inscreva no meu canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!